Fala galera maravilhosa, aqui é Patrick Gomes, professor de Biologia, sou biólogo e tô aqui hoje para dar para você essa super dica aula sobre fotossíntese. Para você que vai prestar o vestibular do Enem, né? Eu chamo o Enem de vestibular, mas enfim, Enem é uma prova, então para mim é vestibular. Ou você vai prestar algum outro vestibular. Lembre, a visão que eu vou dar aqui para você sobre fotossíntese não é uma visão aprofundada da coisa, porque ela é muito complexa. Eu vou dar aqui uma visão também não superficial, vou dar aqui uma visão bacana que vai dar para você gabaritar qualquer prova que aparecer fotossíntese, que não seja uma prova um pouco daquele vestibular mais pancada. Lembrando que eu tenho uma aula aqui no meu canal também sobre fotossíntese, onde eu trago uma visão mais aprofundada. Então, se você é aquele estudante exigente, acho melhor você assistir a minha aula que tem sobre fotossíntese da visão mais aprofundada. Essa visão aqui é uma visão bacana e eu creio também que vai lhe ajudar. E outra coisa, pessoal, eu queria agradecer aí pelos acessos aí no meu canal. Muito obrigado por vocês estarem assistindo. E é vocês quem fazem isso aqui acontecer, né? Se vocês não assistissem, eu não estaria postando aulas. Então vamos embora, né? Fotossíntese, né? Foto, luz, síntese, né? Produção. Então é uma produção através da luz. Primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa é essa: o que é a fotossíntese e quem faz fotossíntese? Patrick, eu faço fotossíntese? Não. A fotossíntese está dentro de uma necessidade que alguns organismos tinham e que, através da fotossíntese, eles conseguiram sobreviver. Onde, no caso, a fotossíntese é o mecanismo onde o organismo ele passou a produzir seu próprio alimento. É isso aí. Ele, não tendo aquela necessidade que nós temos de ter que se alimentar externamente, o próprio organismo ele tem a capacidade de produzir moléculas energéticas que vão ser utilizadas no processo de respiração celular. Então, o que é a fotossíntese, né? Coloquei para você aí bacana. É o processo em que alguns organismos produzem seu próprio carboidrato a partir de luz, água e dióxido de carbono. Patrick, carboidrato? Exatamente. Nós, na condição de animais, não produzimos carboidrato. E é graças aos vegetais, que são os produtores, né, da cadeia alimentar, é que conseguimos adquirir carboidrato quando nos alimentamos deles. Então, eles por si só produzem seus carboidratos. Mas cuidado, a fotossíntese ela não é limitada apenas aos vegetais. Outros organismos também fazem também a fotossíntese. A gente pode citar aí o caso das algas, das cianobactérias, né? Que tem essa capacidade também de produzir o seu próprio carboidratozinho aí bacana para conseguir sobreviver. Então, olha aí basicamente a equação da fotossíntese, né? Olha só, luz, é preciso ter luz, dióxido de carbono e água são os ingredientes para se formar uma molécula de carboidrato, aqui no caso está uma glicose, e acontece também nesse processo a liberação de oxigênio. Então, olha só, é um processo onde o vegetal ele consegue produzir seu alimento e ainda libera oxigênio. Isso é muito importante. No caso dos vegetais, que eu quero me limitar essa aula a falar sobre vegetais, a fotossíntese ela tem um órgão, né? Ela tem um órgão sede, né? O órgão sede é a folha. Então, nos vegetais é na folha onde acontece o processo fotossintético. Mas lembrando que existem vegetais que não têm folha, mas aí eles conseguem fazer no caule. Mas no geral, ela acontece na folha, né? Então é muito importante que os vegetais eles tenham essa capacidade justamente para produzir o seu próprio carboidrato. E quando se trata de, Patrick, em que estrutura é que acontece a fotossíntese, né? Vem isso na sua cabeça. E aonde? É dentro da célula? Exatamente, é dentro da célula que vai acontecer o processo fotossintético. As células vegetais elas possuem uma organela chamada de cloroplasto. E esses cloroplastos, por sua vez, estão essa imagem aí ó, que eu coloquei para você. O cloroplasto, pessoal,
Ele é importante porque é nele que vai acontecer esse processo maravilhoso que é a fotossíntese. Então, o cloroplasto ele vai ter essas regiões aí, ó, o grânulo, o estroma e o tilacoide. É importante você conhecer esses nomes porque as etapas da fotossíntese acontecem justamente em uma dessas estruturas, internas aí do cloroplasto. Então vamos embora. Quais são as etapas da fotossíntese? Gente, duas: a fotodependente e a fotoindependente. Esse é o nome correto de você chamar. O nome correto é esse: fotodependente e fotoindependente. Aquele negócio de fase claro e fase escuro não está sendo tão utilizado mais porque ele leva você ao erro. Olha só, a fase fotodependente é uma fase que depende de luz para acontecer. Então é preciso ter luz para essa fase estar acontecendo. Essa fase, que no caso é chamada de fase claro. A fase fotoindependente não depende de luz, é chamada de escuro. Mas não é porque a fotodependente depende de claro que ela vai acontecer de dia e a fotoindependente vai acontecer à noite. Não, não é assim não. As duas acontecem direto o dia todo, 24 horas por dia, porque o vegetal ele tem essa necessidade constante. Então, fotodependente é quando depende de luz, seja ela uma luz natural, como o sol, ou uma luz artificial. E a fotoindependente ela acontece de dia e de noite porque ela não depende da luz. O que é que acontece na fase fotodependente? Vamos lá. Essa fase ela ocorre na membrana do tilacoide, né? Então, olha ali para o tilacoide, então essa primeira fase acontece aqui nessa membrana. Olha só, acontece a hidrólise da água. O que é a hidrólise da água? É a quebra da molécula de água. Lembre, a molécula de água tem H2O. Então acontece a quebra dessa molécula e algo fabuloso acontece por conta dessa quebra. Ocorre a liberação de oxigênio. Patrick, então você está me dizendo que o nosso oxigênio que as plantinhas liberam aí no processo fotossintético ele vem da água? Exatamente. A partir de hoje, coloca isso na sua cabeça. É através da hidrólise da molécula de água que o oxigênio ele é liberado. Agora, se o oxigênio foi liberado, um outro elemento químico ele ficou dentro dessa organelazinha aí, né, dentro da célula, que é o hidrogênio. Lembre, o hidrogênio ele não pode ficar solto dentro de uma célula porque ele pode aumentar o pH da célula. Então, acontece algo fabuloso. Esse hidrogênio ele é carregado por uma molécula chamada de NADP. E essa molécula de NADP, ela pega esse hidrogênio, ela é uma carregadora de hidrogênio. Então ela vai pegar esse hidrogênio aí. NADP se torna NADPH. Então, conforme vai acontecendo as hidrólises da água, os NADP vão carregando esses hidrogênios que serão utilizados na outra fase do processo da fotossíntese. E acontece também nessa fase a produção de ATP, onde o ATP também vai ser importante para acontecer o processo de produção do carboidrato. Então, o NADPH e a produção de ATP são eventos importantíssimos. Essa produção de ATP é chamada de fotofosforilação. Ela pode ser cíclica ou pode ser acíclica. Na visão mais aprofundada da fotossíntese eu falo sobre as diferenças de cíclicas e acíclicas. Mas para você, essa informação aí ela não tem tanta importância não. O negócio é que acontece a produção de ATP. Então, isso aí tudo, pessoal, acontece na primeira fase da fotossíntese. Olha o que acontece na segunda fase. Fixação de gás carbônico. Então, você já viu aí uma grande diferença. Na primeira fase, acontece a liberação de oxigênio. Na segunda fase, acontece a fixação de gás carbônico. Então, o gás carbônico é fixado na segunda fase. Essa fixação de gás carbônico ela é mais complexa do que você imagina. Várias reações acontecem e o conjunto dessas reações é chamado de ciclo de Calvin. E é nesse ciclo de Calvin aí onde vai acontecer a produção do carboidrato, que pode ser a glicose ou qualquer outro carboidrato. Enfim, então o ciclo de Calvin ele justamente é o processo que acontece no estroma
do cloroplasto, onde vai acontecer essa fabricação do carboidrato a partir desse dióxido de carbono aí. E várias enzimas vão atuar aqui. A ribulose bifosfato, carboxilase, oxigenase é uma das grandes enzimas que irão atuar aqui nesse processo para promover a produção da molécula de carboidrato. Então aqui é ciclo de Calvin, né? Muito importante esse ciclo de Calvin, ou ciclo dos carbonos também, como é chamado. E olha só, dióxido de carbono, ATP e NADPH são utilizados para produzir carboidrato, exatamente, gente. Para o ciclo de Calvin acontecer, acontece constantemente o gasto de ATP. E para acontecer também diversas oxidações aí, o NADPH ele é muito importante. Então, o dióxido de carbono, o ATP e o NADPH, não é que eles vão se tornar uma molécula de carboidrato, não é assim. Eles são necessários para que aconteça esse ciclo de Calvin, para poder acontecer justamente a produção do carboidrato. Gente, é isso daí. Fotossíntese é a produção de carboidrato. Expliquei para você que acontece em duas fases, lhe contei o que acontece em cada fase e lancei aí a equação, né? Luz, CO2, H2O, glicose e oxigênio. Não esquece, a liberação de oxigênio acontece na primeira fase. A fixação de gás carbônico acontece na segunda fase. Galerinha, espero que você tenha gostado aí, viu? Uma super dica para você. Eu tenho certeza que isso vai lhe ajudar mais do que você imagina. Então, é isso daí, galerinha. Curte aí para valorizar o trabalho. E estamos aqui pro que der e vier. E você é muito especial. Fica com Deus e valeu!